Ô, Álvaro, e uma parte que o pessoal gosta muito do podcast aqui, às vezes até quem cai no vídeo que já é a segunda vez do convidado acaba não tendo, né, nesse segundo vídeo, o aspecto pessoal que levou até a doutrina, a caminhada, né, do convidado, e as pessoas me cobram, que eles gostam muito de saber, acho que até porque muitas vezes quando a gente vai numa palestra, a pessoa trata do tema, né? Não vai falar muito da curiosidade, do início ali, não tem essa oportunidade de saber mais sobre a pessoa, né? Então, é um aspecto aqui que o pessoal gosta bastante de saber como foi essa trajetória para você, e eu acho que a curiosidade fica até maior sabendo que você é judeu, né? Então, como você chegou até a doutrina espírita? Olha, a mediunidade foi o caminho de alcançarmos a, a procura ou a aceitação do Espiritismo. Nasci, vivi, me tornei ortodoxo durante a minha juventude, durante aí por volta de 10, 12 anos, eu fui extremamente religioso, sabe aqueles judeus que usam chapéu, usam aqueles cachinhos, peiote. A barba eu não consigo tirar até hoje. Então, a gente conviveu dentro dessa seara e em dado momento eu tive algumas crises pessoais, alguns momentos de dificuldade na minha vida pessoal. E diante dessas dificuldades, eu fui deixando de ser religioso. E aqui eu faço uma ressalva importante, o que nos demonstra que a essência de toda religiosidade é boa, porque eu segui o judaísmo e sou judeu, nasci judeu, morrerei judeu, então eu segui o judaísmo com todo o meu coração. E aquela força de dedicação, de estudo, manteve, vamos assim dizer, uma barreira de proteção contra as mais fáceis formas de obsessão. A partir do momento em que eu vivo a minha crise pessoal e eu acabo me afastando um pouco do judaísmo, vou deixando aos poucos de ser religioso para ter uma vida normal. Vamos assim dizer, entre aspas, no mundo materialista, o que seria normal. Ali o que acontece é um processo obsessivo verdadeiramente grande. Passei por obsessões que variavam as perturbações do efeito físico às formas mais nocivas de atingir o psiquismo. Então, tinha uma vida já independente, precisei voltar a morar na casa dos meus pais, olha só. Precisei de voltar porque eu não conseguia mais dormir sozinho. Eu tinha medo dos espíritos, eu tremia, eu tinha desespero, eu tinha verdadeiramente enxergava, olhava os espíritos. Muitas vezes eu sabia que eram espíritos, muitas vezes eu achava que eram encarnados. Então, por alguns anos da minha vida, quando eu estava junto de minha mãe, eu olhava assim para entender se ela estava vendo o que eu estava vendo. E ela então fazia assim, fazia um sinal, não estou vendo também. Ou então com minha tia, ou com pessoas próximas. Ah, ali foi um momento de extrema dor. E essa dor extrema, ela me levou a romper o meu orgulho, que na minha condição de judeu eu não era cristão. Então minha principal dificuldade era com o cristianismo segundo é divulgado pela maior parte das religiosidades. Hoje eu não tenho problema com o cristianismo, pois o espiritismo visa mergulhar a sua essência, e na essência ele é completamente aceitável. As formas humanas, infelizmente, foram colocando alguns preconceitos em mim. Fui dissolvendo isso e com contato com o livro dos médiuns, eu aceitei a filosofia que já era natural no meu espírito. Aceitei e diante de uma escolha que eu acho que você faria a mesma que eu. O que, que você prefere? O sanatório ou o espiritismo? Sim, Eu sim. falei, não, esse espiritismo tá bonitinho. Não tinha outra porta, Não né? tinha outra porta. Ô Álvaro, você falou algo interessante que assim, enquanto você estava sendo um religioso ali, até mesmo judeu, não sei se é o termo certo, que eu até me confundo, né, em como me expressar, porque às vezes você pode até esclarecer, o judeu é aquele que vem de uma nação, vem de pais judeus, ou
o judaísmo é aquele que professa uma religião. Tem como a pessoa ser judeu e não professar a religião judaica? Excelente pergunta. O judeu é quem nasce do ventre de uma mãe judia. Certo. No caso, meus pais são judeus. Mas eu posso ser um judeu e seguir o espiritismo, o catolicismo. Eu não deixarei de ser judeu. Eu gosto de dizer, 2 grandes judeus que construíram a nossa nação. Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Ambos tiveram seus avós, presos pela Inquisição. Acho que os avós do José de Anchieta foram queimados em praça pública por serem judeus. Então, eles são judeus, mas não viveram no judaísmo. Às vezes podem nem obter o conhecimento. No caso, eu sou judeu, por muito tempo eu professei o judaísmo de maneira, vamos assim dizer, ortodoxa, de maneira extremamente religiosa. A gente prefere o termo dizer. Com o passar do tempo, me tornando espírita, sou judeu, tenho grande amor, respeito pela minha nação, pelo meu povo, pela minha cultura, e hoje sou espírita. E achei interessante que você falou assim, que enquanto você estava, apesar de não ser, professar uma religião que não, acredito, não tinha esse olhar sobre os espíritos, sobre essa comunicação, né, mediunidade, enfim, pelo espiritismo, mas ainda assim você tinha uma proteção. Então, a partir do momento que você se afasta da religiosidade, não propriamente dita espírita, você dá brecha para essas obsessões. Eu achei interessante esse ponto. Na realidade, ele deveria ser comum, mas é que nós criamos barreiras, fronteiras, nós criamos muros em torno da nossa religiosidade. Mas a gente pode entender que se as obsessões se dão por afinidade fluídica, em qualquer religião onde eu buscar com sinceridade a prática e a essência no bem, eu estarei, sem sombra de dúvidas, vinculado, sintonizado com espíritos superiores, espíritos que estarão nos trazendo, de alguma forma, seus fluidos que nos trazem todas as benesses espirituais. Então, sem sombra de dúvidas, eu sinto e vejo que durante esse grande percurso da minha vida, eu estive sob a proteção e a tutela de espíritos que nos são muito especiais. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.